Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da carne bovina. As exportações de carne bovina in natura continuaram aquecidas nesta primeira quinzena de março. Durante este período foram embarcadas 52.600 toneladas da proteína bovina, resultando em média de 10.500 toneladas dia, ou seja, 8,2% de alta ante a média do mês passado. E dentro dos 8 dias úteis de março, os embarques do produto totalizaram 84 mil toneladas. Seguindo esse ritmo, provavelmente nós vamos encerrar o mês de março com mais de 200 mil toneladas exportadas. O preço médio da proteína bovina atingiu um novo patamar, recorde, e se encontra em 5.850 dólares por tonelada, uma valorização de quase 28%, quando comparado ao mesmo período de 2021. E desta forma, as vendas externas da proteína bovina in natura no mês corrente consolidaram uma receita de 492 milhões de dólares, pelo menos até agora, o equivalente a 80% do montante arrecadado com as exportações em março de 2021, quando a tonelada tinha um preço médio de 4.600 dólares. E agora nós vamos comentar sobre os novos mercados brasileiros no exterior. Desde janeiro de 2019, o governo brasileiro abriu mais de 200 novos mercados para produtos agropecuários brasileiros. O montante foi conquistado na semana passada com a abertura de mais 2 mercados para o Canadá, de carne bovina e um de carne suína. No total, mais de 51 países já passaram a receber alimentos e tecnologia em um comércio cada vez mais globalizado do agronegócio. Somente em 2022 já foram abertos 15 novos mercados. Outros 77 foram registrados em 2021 e 74 em 2020. Em 2019, 35 mercados entraram para a lista de exportação do Brasil. A ampliação da pauta de exportações de produtos agropecuários superou a marca de 200 mercados, reforçando a sua importância para a soberania alimentar do mundo, além de garantir a produção para consumo nacional. Nos últimos 3 anos, uma variedade de produtos nacionais chegou aos mais diversos países. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de grãos, ou seja, arroz, cevada, soja, milho e trigo, atrás apenas da China, Estados Unidos e também da Índia, sendo responsável por 7,8% da produção total mundial e o 2º maior exportador de grãos do mundo, com 19%, alcançando aí 37 bilhões de dólares em 2020. Soja, açúcar, café, carne de aves e carne bovina encabeçam a lista de novos mercados abertos pelo Brasil. Foram 24 mercados internacionais para sementes brasileiras, 24 para produtos bovinos, 22 para animais vivos e 19 para produtos de aves. E os países com mercados abertos para os produtos do agronegócio brasileiro somam 51 países, sendo 24 asiáticos, 18 americanos, 8 africanos e 1 da Oceania. E agora eu vou conversar com Kleber Destefani Ferretti. O Kleber ele é bacharel em Direito, mestre em agronegócio e doutorando em extensão rural. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar de políticas públicas para o agronegócio. Kleber Destefani Ferretti, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante mesmo, que é política pública. Tudo bem com você, Kleber? Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. É um prazer e uma satisfação imensa estar na presença aí de vocês aqui no programa. Bom, Kleber, eu tenho dito, não só na televisão, mas como
em programas de rádio, a gente tem escrito também, que o Brasil é um país, parece que, principalmente lá de cima, governo federal, não tem, assim, vamos dizer, planejamento, objetivo, nós vamos sair daqui e chegar no ano 2025 daquele jeito, nós vamos trabalhar assim. Quer dizer, tudo vai como se fosse uma onda, uma tsunami e que tiver pela frente vai rompendo. É mais ou menos isso aí? Falta direcionamento? Exatamente isso. As políticas, no decorrer do meu mestrado no programa de agronegócio da Federal de Goiás, aí em Goiânia, constatei essas políticas, né, através das análises, que a forma como elas são estruturadas, construídas, vamos dizer assim, parece um alinhamento, né? Como se pode observar no caso do PRONAF, que foi introduzido ali na década de 90 e depois reformulado em início ali de 2000, né, 2003, onde há só argumentos, né, conceitos para quem vai ser direcionado, mas não houve uma menção, né, dos créditos que vão ser destinados aos agricultores, quais e como vão ser distribuídos. Precisou do Banco Nacional de Desenvolvimento introduzir um requerimento dimensionando essas características, né? Outro exemplo aí voltado mais para o grande produtor, que é recentemente a Lei 14.119, né, que é o pagamento por serviços ambientais. É uma normativa recente em que aborda requisitos para os pagamentos, e lá no artigo 12 ele faz a menção, né, dos requisitos dos contratos, como vai se suceder esses contratos. Entretanto, esses requisitos já eram abordados no Código Florestal lá no artigo 49, 50. Então, se pode observar um desalinhamento, né, através do Poder Legislativo na criação dessas políticas públicas, sejam elas de estímulos financeiros ou voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, falta esse alinhamento. Não adianta eu criar uma política pública destinada ao agricultor familiar, o pequeno, o médio ou o grande produtor rural, mas se não houver esse alinhamento, porque a gente observa que, e já é sabido, que o Brasil é extenso, né? Não é o mesmo tipo de clima ou o mesmo tipo de solo em todo o Brasil. Há uma diversidade. Então, criar uma política pública genérica para ser aplicado no Brasil acaba provocando esses desalinhamentos, né? Ele precisa de um alinhamento ou favorecer que os estados, né, façam os seus complementos para uma melhor gestão, vamos dizer assim. Bom, baseado nisso tudo que você está falando aí no seu estudo, tanto na sua, vamos dizer, mestrado, quanto no seu doutorado, eu acredito o seguinte e vejo da seguinte maneira. Na minha visão, os políticos, e agora que eu vou generalizar, têm desconhecimento sobre como deve ser feita a coisa. Preocupa-se mais com o fato político em si, com a gestão política, quem é que nós vamos ajudar, como é que nós vamos fazer com esse grupo, aquilo, do que com o fato realmente que precisa. Por exemplo, eu não posso ter a mesma política na região Nordeste para a região Sul do país. É muito diferente. A distância entre um e outro são diferentes. E nós também temos governos dos estados brasileiros, através das suas secretarias de agricultura, que muito pouco ou quase nada fazem. Essa é a realidade da coisa. Exatamente. E o meu doutorado, a tese de doutorado, vem nessa pegada, né, que é fazer um levantamento, principalmente partindo ali da lei da política agrícola, 8.171 de 1991, e fazer esse levantamento de lá até a atualidade, né? Quais as políticas existentes e se elas foram muito bem elaboradas. Ela precisou de complemento? Só ela foi o suficiente? Então, no meu doutorado, eu vou fazer esse levantamento, essa análise dessas políticas públicas para, ao final,
um dos resultados será apresentar relatórios, né, ao Congresso Nacional para expor, precisa fazer dessa forma. A forma como estão se procedendo as criações de políticas públicas não está favorecendo o desenvolvimento rural de forma equânime, né, de forma igualitária ou também sustentável, né? E, ao final também do doutorado, será construir uma cartilha com essas políticas públicas existentes e com os seus complementos. Por exemplo, pagamento por serviços ambientais, está aqui a normativa, como se o produtor pode acessar, quais os requisitos desses contratos que esse produtor precisa seguir ou precisa para acessar. Vai estar em seguida anexado em conjunto. Ô, Kleber, eu vejo o seguinte, você vai ter muito trabalho, viu? Porque, olha, na verdade, se a gente parar para pensar mesmo, tem que passar a régua e começar tudo de novo. Porque é aquilo que eu falei, envolve-se mais com a política do que com o resultado do que uma coisa pode fazer. Nós estamos vendo aí agora o exemplo do potássio. Estão explorando potássio lá na região amazônica, numa região indígena, tudo bem, tal. Só que não é o Brasil que está explorando, é o Canadá que está explorando. Quer dizer, isso foi feito lá em 2016, 2014, por aí. E agora a bomba está explodindo. Nós precisando do produto e não tem produto. Temos que comprar de quem está tirando do nosso solo. Infelizmente, isso é política pública também. Kleber, eu quero trazer você mais vezes aqui. Gostei dessa conversa nossa e tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos te incluir aqui para, pelo menos uma vez por mês, você fazer parte aqui, que esse tema é altamente importante. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo e até a próxima oportunidade, Kleber. O prazer e uma satisfação participar. Estou aberto aí a novos dias aí, só marcar. Tá bom, meu irmão. Obrigado, Kleber. Um abraço. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma frente fria que está vindo por aí e vamos falar de 3 dicas de como fazer a gestão da sua carreira profissional. Nós voltamos já, é um minutinho só. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Fechamento de mês é na Zema. Ofertas incríveis e ainda em 12 vezes sem juros no cartão. Leve um armário Itatiaia só 12 vezes de R$ 66,58 sem juros. Fogão cooktop 5 bocas, somente 12 vezes de R$ 60,75 sem juros. Conjunto mesa com cadeiras por apenas 12 vezes de R$ 99,92 sem juros. Compre também pelo site, pra você, por você. Tecnoshow Comigo 2022. A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro está de volta. E o nosso reencontro é de 4 a 8 de abril, em Rio Verde, Goiás. Negócios, informações, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Acesse o site tecnoshowcomigo.com.br e saiba mais. Tecnoshow 2022. Realização Comigo. A vida teima em testar a nossa força. Mal sabe ela que nada é mais forte que o goiano. Mesmo durante a maior crise da história, Goiás mostrou sua força. Enfrentamos a pandemia com responsabilidade e seguimos fortes na vacinação. Mesmo com a crise, nos tornamos o estado com a melhor educação do país e também o que mais diminuiu a criminalidade. Buscamos força para gerar milhares de empregos. Construímos estradas, pontes, reformamos escolas, levamos saúde para todo canto e fizemos o maior programa social já visto. Afinal, não existe força sem saúde, comida na mesa e dignidade. É vida. Se você procura fraqueza, tá no lugar errado. Aqui, força é vocação. Força no presente. E pode ter certeza, ainda mais força no futuro. Governo de Goiás.
Conte com essa força. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora vamos falar sobre fertilizante. Agora eu quero falar com você, produtor de cana. Acesse o QR Code aqui na tela e preste atenção nesse recado da Mosaic Fertilizantes. O nitrogênio ele é fundamental para o seu canavial. Agora, já imaginou ter uma adubação nitrogenada 25% mais uniforme, com 20% de economia em hora-máquina? E se você ainda pudesse otimizar outros custos como frete, transporte e armazenagem? Excellen, da Mosaic Fertilizantes, concentra todas essas vantagens. Excellen é feito à base de ureia, que concentra mais nitrogênio do que qualquer outro fertilizante. São 46% em grânulos que não empedram. Excellen dissolve no solo, agindo rápido, minimizando perdas por volatilização e podendo ter fertilizantes NPK até 30% mais concentrados que fertilizantes convencionais. E quando aliado aos fertilizantes da linha Performance, Excellen concentra ainda mais resultados na sua cana. Excellen, maior concentração de nitrogênio para você concentrar resultados. Acesse o QR Code na tela e conheça as nossas soluções. E agora eu vou comentar sobre uma frente fria que se aproxima da região sudeste e deve provocar chuva em uma faixa que vai da costa do sudeste até a região norte do Brasil, que pode receber até 200 milímetros até o final da semana, que é a última do verão. A meteorologia chama atenção para uma grande quantidade de chuva que vai da região norte do Ceará até áreas do Amazonas. Roraima, a chuva também segue forte nas áreas ao norte da região do Mato Grosso. A primeira semana do outono será marcada por muita chuva em áreas do Nordeste, assim como no extremo norte. Para a região sul, a expectativa também é de chuva, inclusive em áreas que vinham sofrendo com o tempo seco, como o oeste do Paraná, onde os volumes podem alcançar lavouras de milho de segunda safra. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. A Ana Carolina ela é Headhunter do Agro. E nós vamos falar de 3 dicas de como fazer a gestão da sua carreira profissional. Ana Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la aqui para dar umas dicas importantes aí para subir na vida, né? Com certeza. Eu que agradeço, Antônio. Puxa vida, é muito bom tê-la aqui de novo. Já faz uns par de dias, né? Uns pares, viu? Ana Carolina, uma das coisas mais difíceis hoje da maioria das pessoas é gestão.
eu sempre acredito no seguinte, a primeira coisa não é gestar aquilo que você está fazendo. Eu acho que a primeira coisa é se gestar, é você se organizar dentro da cabeça. Quer dizer, para poder depois fazer aquilo que você está pretendendo. É mais ou menos por aí? Então, gestão está muito relacionado à questão de administração de um recurso, né? E quando a gente fala de recurso, vem muito no que você falou. Tem gente que olha só, vou gerir minha fazenda, vou gerir meu time, vou gerir, enfim, algo que está externo. Mas esse recurso, ele tem, o seu recurso de competências técnicas, comportamentais, são recursos também do profissional. E poucas pessoas olham para isso. Dependendo ali se a gente está falando de alguém mais de operação ou de alguém mais estratégico, dependendo da atividade onde a pessoa está, talvez ela olhe um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas as pessoas tendem a não ter tempo para fazer isso. Quer dizer, gestar eu mesmo. Isso, exatamente. Gerir você mesmo, gerir seus comportamentos, gerir o seu processo e aonde você quer chegar na sua carreira. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter uma afinidade muito grande com aquilo que está fazendo. Por exemplo, eu não posso agir de uma forma dentro da minha empresa e fora da minha empresa eu agir de outro jeito. Entendeu? Quer dizer, uma coisa não vai bater com a outra. Quer dizer, eu não estou fazendo a mesma gestão de mim mesmo. Quer dizer, eu tenho que ser na minha empresa como eu sou aqui fora. Quer dizer, é o exemplo que na maioria das vezes faz as coisas andarem bem, né? As pessoas acham que o trabalho e o profissional às vezes tem um distanciamento. E tem gente que consegue, mas ainda não é 100%. Porque no final, a mesma pessoa que está lá de fora é a pessoa que está lá dentro, né? Verdade. As emoções que às vezes acontecem fora do trabalho, elas podem, talvez não em tanta escala, mas podem direcionar as emoções de quem está desse profissional dentro de uma área, né? Você falou em 3 dicas de como fazer a gestão na sua carreira profissional. Qual que é a primeira? Tá, vamos lá. Uma pessoa que precisa gerir a carreira profissional, para mim, tem 3 pilares, tá? O primeiro é olhar para a parte técnica. Se a gente for olhar hoje uma pessoa do agro, existem muitas tecnologias que estão, enfim, ajudando bastante na produtividade, ajudando o produtor a ter melhores resultados. E um profissional que está dentro do agro, ele precisa olhar para essa questão técnica. Ele precisa entender o que tem de novidade, entender quais são os melhores eventos, o que tem a respeito daquilo que ele está fazendo. Está por dentro do que está acontecendo na ebulição, na efervescência da tecnologia. Exatamente. E isso olhando muito para a parte técnica, né? Esse seria o primeiro ponto, o primeiro pilar para você trabalhar a carreira. Quando a gente vai para o segundo ponto, para o segundo pilar, é a questão comportamental. Então, uma pessoa, como que você se desenvolve comportamentalmente? Basicamente, pegando novos desafios. E quando você recebe novos desafios, talvez não dentro da empresa, na sua região, com seus colegas, às vezes numa igreja, numa organização, onde você estiver, você consegue desenvolver comportamentos. Quando você tem novos desafios, você tem um estímulo de ser diferente, de lidar diferente com determinadas situações que você não conhece. E isso te ajuda a desenvolver comportamentalmente. É verdade. É verdade. Eu acho que a gente, Carolina, tem que se esforçar muito, principalmente agora nessa ebulição que nós estamos passando, não só o Brasil, como o mundo todo. E o pior é que a gente não sabe como vai terminar essa novela, que está muito feia. Então, hoje, quanto mais você se capacitar, quer dizer, você tem condição de estar muito melhor do que muita gente. Apesar que tem gente tentando, e às vezes não consegue. E às vezes o que ele está querendo não é aquilo que serve para ele. Entendeu? Às vezes a gente está batendo na porta errada. Exatamente, Antônio. E aí vem o terceiro ponto, que é a questão do network. Então, você estar nos ambientes certos vai te proporcionar oportunidades certas. E se a pessoa não olha para a técnica, não olha para o comportamento, não adianta ter network. Porque ela vai se relacionar e vai falar do quê? O que ela vai mostrar a respeito dela, né? Então, quando você olha para esses 3 pilares para se desenvolver, para fazer uma gestão da sua carreira, olhando para esses 3 pilares, não tem como, assim, a pessoa não conseguir fazer um caminho satisfatório. Claro, ela precisa entender o que faz sentido para mim trabalhar. Tem muita gente que está buscando emprego errado, por isso que não está conseguindo. Bate na vaga errada, tem comportamentos totalmente diferentes do que a vaga está precisando e aí, consequentemente, não tem sucesso. Então, olhar para dentro, que foi o que você falou no começo, é um primeiro passo para você ter assertividade e conseguir ter sucesso na carreira, né? Que carreira a gente sabe que é basicamente um caminho que você faz para chegar onde você está querendo, né? Às vezes você tocou num ponto chamado network.
Network é a quantidade de pessoas que você conhece, que você está no meio, está trabalhando com eles, está vivendo com eles. Esse network, ele talvez seja a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Quer dizer, é o relacionamento que torna, às vezes, as coisas mais fáceis. É o relacionamento que, às vezes, faz você sair de uma situação delicada para uma situação mais confortável. E esse network você só consegue através do seu trabalho, da sua atitude e dos exemplos que você passa. Quanto melhor for os seus exemplos, as suas ações, pode ter certeza absoluta. Quanto mais ético você for, mais o seu network aumenta. E mais conhecido e mais oportunidades aparecem. Né? Melhor do que qualquer currículo é uma indicação. É uma indicação. É uma indicação. Uhum. Então, o network, quando você está trabalhando com outras pessoas, você conhece outras pessoas, as pessoas conhecem o seu trabalho bem feito, ele te abre inúmeras portas. Então, tem muita gente que não olha para isso. E, às vezes, até pessoas que talvez se desempregaram por algum motivo, nem olhou para o network que elas tinham, pessoas que elas conheciam. Às vezes, alguém que é do agro ali, que estava numa posição um pouco mais operacional, conhece revendedores e tudo, nem comunicou para essas pessoas e é uma pessoa que faz um bom trabalho. Então, isso também é uma possibilidade para ajudar. O network, ele abre portas nas mais diversas situações, comerciais, de emprego, em várias situações. E não coloque na cabeça que você sabe tudo, que você é o bom, porque você não sabe nada. Tem um ditado que diz assim, se você pensa que sabe muito, sempre vem alguém e inventa um novo curso, né? Então, precisa tomar cuidado o seguinte, eu não sou o bom, eu procuro me esforçar para fazer melhor. Mas pode ter certeza, tem gente melhor do que a gente. E quando a gente fala de comportamento, isso vem da humildade, né? Sim, você claro. ter a humildade de falar, cara, eu entendo isso, eu sei sobre isso, mas assim, tem coisas que eu preciso desenvolver e tal. Você ter essa humildade é um comportamento, inclusive, que o mercado gosta de ver. Porque tem muita gente que não está aberta a mudanças, não está aberta a novas situações. E, realmente, nem eu, nem você, Toninho, com tanto tempo de carreira, a gente não sabe de tudo. Não, está sempre não. aprendendo. E essas intempéries que vem acontecendo no mundo, essa Covid, problemas políticos, problemas sociais, agora essa guerra, muda muita coisa no comportamento das pessoas. A maioria, às vezes, não percebe. Mas eu vou te contar, a água está corroendo por baixo, ó. Sabe? É uma situação muito séria que nós estamos passando e é agora que a gente tem que ter muita firmeza e procurar, quanto mais conhecimento ter, melhor para poder sair dessa crise que nós estamos vivendo. É mais ou menos isso, né? Acho que é. Isso aí. Se eu pudesse deixar uma última mensagem para você que está, às vezes, buscando ali crescer profissionalmente ou se recolocar, olha para dentro primeiro, vê o que são os seus desafios que você ainda não assumiu, coisas que você pode melhorar, o que você pode crescer e aonde você vai se encaixar melhor. Não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, não. É verdade. E tem uma coisa, não desanima, não. Continua lutando. Pode não conseguir hoje, não conseguir amanhã, mas uma hora as portas vão abrir. Pode ter certeza absoluta. Bom, e você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a Carolina, pedir alguma informação, o Instagram da Carolina é @CarolinaCavalcante com IP. Carolina Cavalcante P, certo? Então pode ir lá, no Instagram, @CarolinaCavalcanteP. Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um tema tranquilo, excelente. Eu fico muito feliz em trazê-la aqui mais uma vez. E daqui uns dias você vai estar aqui de volta, ok? Obrigado. Eu que agradeço. Se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio, tanto nacional quanto internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br. Você vai clicar no banner, entrar no grupo TV Agro, vai preencher os campos em branco e você vai receber gratuitamente o boletim do TV Agro, de segunda a sexta-feira. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Você pode encarar um erro como uma besteira, a ser esquecida, ou então como um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, que Deus os abençoe e até o próximo programa.